Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, certo? Então, ou a pessoa está em Cristo para estar garantida espiritualmente, ou circuncisão não vai garantir a salvação dela não, certo? A circuncisão foi uma coisa que foi estabelecida com Abraão, né, os descendentes de Abraão, o, o, o judeu ao 8º dia de nascido era circuncidado, certo? É o compromisso aí de guardar a lei, de observar a lei, mas tudo isso em exigência do Velho Testamento para os filhos de Israel. E tinha aí os chamados prosélitos, que era aquele de outra nação que resolvia seguir o judaísmo e aí se sujeitava a isso. Só que o Novo Testamento, ele mostra que a garantia de salvação de uma pessoa é quando a pessoa realmente crê no Senhor Jesus, reconhece Ele como único e suficiente Salvador e invoca Ele, convida Ele para ser o seu Salvador pessoal e único. Então, ou o ser humano se apoia no Senhor Jesus, ou circuncisão não vai garantir a salvação dele, não. Tá entendendo? A pessoa é livre para escolher o que quiser. Você é livre para escolher o que você quiser. Agora, que isso não vai garantir a salvação do seu espírito, não. Se a circuncisão garantisse, o Senhor Jesus não teria se sacrificado, não teria feito o sacrifício que fez, certo? Então eu espero que você pense nisso e que, se você ainda não entregou realmente a sua vida ao Senhor Jesus, você constitua Ele como seu Salvador pessoal e único, invoque a Ele para você ser uma nova criatura. E aí leia o Novo Testamento e veja o que é que o Novo Testamento diz a respeito desse assunto, certo? É uma exigência para os judeus do Velho Testamento. No Novo Testamento, aquele que está em Cristo, ele está livre de toda condenação, certo? Então, pense nisso e invoque o Senhor se ainda não invocou Ele como seu Salvador pessoal e único. E aí, você se convertendo realmente ao Senhor Jesus, procure se batizar, que o Novo Testamento, ele mostra o batismo, né? O Senhor Jesus disse: quem crê for batizado será salvo, né? Quem não crê será condenado, certo? O batismo em águas, e aí existem duas formas de se batizar. Uma é colocando água na cabeça, que é chamado por aspersão, e o outro é por imersão, a pessoa sendo mergulhada na água, certo? Então, e aí é um testemunho público de que a pessoa confessa o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal e único. Tá certo, Gabriel? Então é isso aí, e você pense nisso e realmente se converta ao Senhor, se ainda não se converteu, tá certo? Shalom de Ângeles, Boketov. Vamos lá, veja só. Os áudios do seu tio estão bem fundamentados, né? Ele vai citar trecho da escritura que realmente se encontra lá.
e os cristãos, de fato, pensam dessa maneira. A confusão que os cristãos fazem em relação às cartas de Paulo, sobretudo, é imaginar que a opinião de Paulo, ela é a opinião que se sobrepõe à opinião de todos os demais autores das Escrituras Sagradas, né? Isso não é verdade, isso não funciona assim. E o outro equívoco que eles cometem é por achar que Paulo tem uma mesma percepção sempre, né? Paulo sempre dirá a mesma coisa obviamente, é o tipo de base onde você pode se sustentar sem confusão nenhuma. E como veremos, isso também não é verdade. Em relação aos demais autores das Escrituras Sagradas, é importante compreender que a circuncisão não foi um rito instituído por uma pessoa. Foi um rito instituído pelo próprio Deus, né? Basta ler ali Gênesis 17 e você perceberá o capítulo inteiro, né, tratando desse assunto. E lá em Gênesis 17 vai estar dizendo o seguinte, né? O Eterno faz aliança com Abraão, diz: eis que eu faço contigo uma aliança, né? E será circuncidado todo macho da tua casa. O nascido da tua casa, o comprado com o teu dinheiro, porque na época era permitido, era possível ter escravos, né? Então você adquiria um escravo na feira, circuncidasse esse escravo, independente da língua desse escravo, se ele compreendia, se ele não compreendia, tanto faria, ele era judeu pleno. Né? O comprado com teu dinheiro, o peregrino na tua terra. Então, se alguém viesse de longe, de outro país, de outro lugar, e dissesse: olha, eu quero habitar aqui nos seus domínios, ok, mas aí você precisa circuncidar. Se ele se sujeita à circuncisão, é judeu plenamente também, tá entendendo? Então, a circuncisão, que é a barreira que separa judeus de não judeus, não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Curiosamente, os cristãos que dizem que não acreditam em coisa feita pelos homens, no tocante à circuncisão, que é algo feito por Deus, eles questionam. Mas é a religião deles, é a crença deles, ninguém tem nada a ver com isso, né? Muito bem, que é uma coisa que eu também aproveito para lhe orientar. Compartilhe sobre o judaísmo quando alguém lhe pedir. Quando alguém não lhe pedir, não compartilhe, né? Não estorve o outro com a sua crença, assim como eles estorvam as pessoas com a crença deles. Agora, se alguém chegar e perguntar, obviamente você compartilha, né? E com o tempo você perceberá aqueles que perguntam porque querem saber e aqueles que perguntam porque querem especular e, por fim, tentar lhe dar intelectualmente uma rasteira, né? Mas, de qualquer forma, a sua crença ela é algo íntimo e particular, assim ensinam as Escrituras Sagradas, e o outro, caso queira participar disso, é ele que tem que vir buscar, não é você que tem que ir lá buscá-lo. Isso é coisa de cristão. O cristão é que vai importunando as pessoas, né? Muito bem. Mas em Gênesis 17, lá está instituído a circuncisão, é algo próprio do povo de Israel, e também está escrito o seguinte, que o Eterno disse para o pai Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso é um fenômeno válido internacionalmente, né? Então, em qualquer lugar do mundo onde as pessoas se sujeitarem à palavra de Deus de acordo com a fé de Abraão, a circuncisão ela precisa ser estabelecida para que uma aliança com Deus possa vir a existir, né? Esse pacto com Deus, esse contato com Deus, de acordo com a Escritura Sagrada, só se estabelece através da circuncisão. E as Escrituras Sagradas inteiras vão tratando disso, inclusive no Novo Testamento. Né? A gente vai ver, por exemplo, lá em João 4, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis. Jesus falando para os não-judeus, né? Que no caso era para a mulher samaritana, que na época ali era considerada como sendo não-judeu. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Né? Também vemos Jesus observando ali que, mesmo para aqueles que não seguem a lei, existe sim uma conexão com Deus, né? Mas essa conexão ela segue uma hierarquia. E que hierarquia é essa? Jesus vai dizer o seguinte, ó: porque em verdade vos digo, isso é Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ele está dizendo então no versículo 18 que a lei é eterna. Aquela lei lá que Deus instituiu, né, com o pai Abraão, ela ainda está em voga. Ela não foi anulada, ela não passou como os cristãos querem alegar, né? Ela não passou. Porque
há muita coisa ainda por se cumprir. Até que tudo seja cumprido, a lei não passará, a lei ainda é válida. E aí ele adverte, no versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, você quer ter contato com Deus sem a circuncisão? É possível, né? Mas caso consiga, o que não é garantido, obviamente, você será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, os cristãos verdadeiros, o que é muito raro, que conseguirem chegar no reino dos céus, esses cristãos serão sujeitos aos judeus. Porque os judeus aprendem da lei e ensinam a lei. E Jesus disse, serão chamados maiores ou grandes no reino dos céus. Enquanto os cristãos, né, os que forem verdadeiros, eles ensinam sobre Deus para as pessoas, mas não ensinam sobre a lei. Então, obviamente, os que alcançarem, de acordo com Jesus, o reino dos céus, será chamado menor no reino dos céus, vai estar sujeito aos judeus. Ok? Isso é Mateus 5, né, capítulo 5, versículo 18 e 19. Muito bem. Em se tratando de Paulo especificamente, é aqui onde entra a questão que os cristãos não se atentam. Eu vou mandar outro áudio, né, para isso não ficar muito longo. Em relação a Paulo, ele em suas cartas, né, para os cristãos, as cartas de Paulo representam todo um evangelho, né, como se houvessem os 4 evangelhos e mais o evangelho representado ali nas cartas de Paulo, até porque basta uma pesquisa rápida e você perceberá, seja em conversas interpessoais, seja em matérias escritas ou vídeos no YouTube, que todo o artifício dos cristãos sempre orbita ali em torno das cartas de Paulo. Então eles imaginam que Paulo fala não somente de acordo com as escrituras, né, harmonicamente, como que Paulo fala uma e a mesma coisa em todas as suas cartas. São 2 equívocos, né? Como a gente vai ver, ora ele vai estar de acordo com as escrituras sagradas, que diz sim que a circuncisão é válida, como a gente já viu no áudio anterior, e ora ele vai dizer que não, que a circuncisão não é válida, né? O que dá a impressão para um leitor honesto das cartas de Paulo, que Paulo é como se houvesse 2 personalidades. Ora, ele é alguém que está de acordo com as escrituras sagradas, né? De acordo com a circuncisão, e ora, ele é alguém que está em desacordo com as escrituras sagradas, com a circuncisão, né? Muito bem. Tendo isso em mente, então, vamos estou procurando aqui um outro versículo. Vamos, então, à percepção de Paulo sobre si mesmo, né? Vamos lá. Circuncisão. Beleza. Paulo vai dizer o seguinte, né? Ele diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios 9, 2. Ele está dizendo que se ninguém considera ele como apóstolo, e realmente no mundo judaico ninguém considera ele como apóstolo, porque Jesus instituiu 12 apóstolos e não 13, e se ele fosse um apóstolo, ele seria o 13º. Então ele vai se auto-intitular apóstolo e vai se vender nesse sentido, né, para os não-judeus, para os gentios. E ele mesmo admite, olha, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Em outro lugar ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. De fato, ele não é digno de ser chamado de apóstolo, mas não é porque perseguiu a igreja de Deus, é porque não foi contado entre os 12. Né? Rabi Yeshua diz, Jesus diz, não foi eu mesmo que vos escolhi a vós os 12, não 13. Então Paulo não é apóstolo, formalmente constituído. Mas ele vai se constituir, se autodenominar apóstolo e se vende assim, e o mundo cristão aceita, problema nenhum. O problema do cristianismo não está na sua religião em si, está em se meter em assuntos que eles não dominam. Esse é o problema. Mas quanto à religião deles, não, problema nenhum. Paulo continua, né? Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, 2 Timóteo 1,11. Ou seja, Paulo é autoridade para quem? Para os gentios, não é autoridade para os judeus, né? As cartas de Paulo, elas têm validade no sentido de que fazem parte das Escrituras Sagradas, então elas promovem uma reflexão, elas contribuem em certa medida para determinados conceitos,
mas enquanto peso de lei, que é o que os cristãos querem fazer das cartas de Paulo, ou seja, Paulo é para os cristãos o que Moisés é para os judeus. Está entendendo? Que é lei, né? Paulo disse, está falado. Não é verdade, Paulo não disse isso e nem está falado. Os cristãos que colocam ele nesse patamar, né? Um patamar que as escrituras sagradas não reconhecem. Tem sim sua validade, obviamente, né? É graças a Deus, por intermédio de Paulo, que as escrituras sagradas ficaram conhecidas no mundo inteiro. Isso realmente devemos reconhecer. Mas quando alguém se aprofunda no estudo das escrituras sagradas, Paulo acaba ficando de lado, porque é uma coisa muito simples, é coisa muito rasa. E ele vai continuar dizendo o seguinte: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então, nessas 4 passagens, nessa última que eu li aqui é Romanos 11:13. Então eu li para você, ó, 1 Coríntios 9:2, 1 Coríntios 15:9, 2 Timóteo 1:11 e Romanos 11:13. Nessas 4 passagens, Paulo deixa claro para quem é direcionado o seu trabalho, né? Ele se auto-percebe como apóstolo e vai então evangelizar aos gentios. É assim que ele se autodenomina, ok? Assim sendo, portanto, as palavras de Paulo são palavras inspiradas por Deus, mas direcionadas para orientar os gentios. E por que não consegue orientar os judeus? É simples, porque a ideia de Paulo é fazer com que o gentio vire monoteísta, né? Os gentios eles eram politeístas e idólatras e se comportavam como animais. Então o que Paulo faz com suas cartas é justamente evocar traços humanos, né, nos gentios e os instrui a largar os traços animais. Mas no caso do judeu, ele já está desse patamar para cima. O judeu não precisa largar a idolatria, o politeísmo, porque o judeu não é idólatra, o judeu não é politeísta, o judeu é monoteísta, né? Então, obviamente, estudando a Torá desde sempre, o judeu, portanto, precisa de evoluir do patamar que ele está para cima e não tem que estar revendo as bases lá embaixo, né? Que seria, nesse caso, a necessidade que o gentil tem. Para cada qual a sua lei, né? A Escritura Sagrada é uma só, mas nessa mesma Escritura Sagrada existe a lei para os judeus, a lei para os gentios, a lei para as árvores, a lei para os animais que voam, né? No caso as aves, a lei para os quadrúpedes, a lei para os peixes. Se cada qual dessas criaturas quiserem viver no mundo da outra criatura, sendo regida pela lei da outra criatura, certamente perecerá. Então, cada qual no seu lugar. E essa é a questão, né? O cristão não compreende assim. Ele compreende que a percepção cristã é universal e qualquer coisa fora da percepção cristã está errado. E, infelizmente, isso é um erro, né? Não é verdade. Mesmo as escrituras sagradas não sustentam esse tipo de percepção. Ok? Agora vamos tratar de uma outra questão muito interessante, que é o que o pastor Ari intitulou de os dois evangelhos. Em Gálatas 2, a partir do versículo 6, né, e aí eu vou ler o 6, 7 e 8, né? Então, Gálatas 2, 6, 7 e 8, Paulo diz o seguinte: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Nesse trecho aqui, Paulo está relatando para o pessoal de Gálatas o ocorrido lá em Atos 15, em Jerusalém. Então, caso você queira conferir, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e você vai se deparar com um momento em que os judeus, né, da parte, dentre os Notzrim, né, os judeus do grupo de Jesus Cristo, vão confrontar a Paulo e a sua congregação, dizendo que Paulo está errado quando diz que ninguém se salva, ou melhor, quando diz que as pessoas, para se salvarem, não precisam se circuncidar, né? E aí esse grupo lá dos judeus vão lá para Paulo e dizem: você está errado, para se salvar tem que ser circuncidado. Então Paulo vai trazer o caso para o concílio, né? Os cristãos chamam de concílio, no mundo judaico a gente chama de sinédrio, para o sinédrio dos Notzrim. E está lá as autoridades todas postas, e Paulo tentando se justificar e ninguém estava dando ouvido nenhum. Aí foi quando Pedro tomou a palavra
e advogando a favor de Paulo, vai fazer o pessoal ouvir, né? E diz assim: olha, irmãos, Pedro dizendo, eu primeiramente fui constituído como apóstolo para os gentios. Ou seja, mesmo essa alegação aqui de Paulo, de que ele foi enviado para os gentios, e como os cristãos imaginam que Pedro foi enviado para os judeus, Pedro, lá em Atos 15, diz diferente. Ele diz: eu, antes dele, fui enviado para os gentios, né? Antes dele. E aí, então, já que Pedro foi enviado para os gentios e Paulo também se percebe sendo enviado para os gentios, qual a diferença entre o que Pedro está fazendo e o que Paulo está fazendo, né? Paulo vai dizer que o que Pedro está fazendo é pregando o evangelho da circuncisão, enquanto que o próprio Paulo se percebe pregando o evangelho da incircuncisão. Ou seja, Paulo compreende que existem dois evangelhos, né? O da circuncisão e o da incircuncisão. O da circuncisão é representado por Pedro e o da incircuncisão é representado por Paulo. Os cristãos dizem que Pedro, portanto, foi enviado por Jesus para pregar aos judeus. Isso não é verdade, porque lá em Mateus, capítulo... No finalzinho do livro, né? Capítulo 28, eu acho, Mateus 28, deixa eu dar uma olhada aqui rapidex, 2 minutinhos. É capítulo 28, o versículo agora me escapa, mas todo cristão sabe disso, de qual é salteado. Lá, o que eles chamam de a comissão, né? Diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo não estava lá quando essa ordem foi dada. Ou seja, o evangelho da circuncisão, que é representado por Pedro. E Paulo vai chamar isso mais adiante, a gente já vai ver aqui. O grupo que Pedro participava do grupo da circuncisão, ou seja, todos os 12 apóstolos eram do lado da circuncisão, e Jesus envia eles, lá em Mateus 28, para pregar a toda criatura, né? Ou seja, eles não ensinavam apenas aos judeus, mas a toda criatura. Até porque, se eu ensino a circuncisão para alguém, não faz sentido eu ensinar essa circuncisão para alguém que já está circuncidado, porque não é possível circuncidar alguém de novo. Alguém só se circuncida uma vez só. Então, obviamente, Pedro, quando disse lá em Atos 15 que foi enviado para os gentios, ele vai evocar como exemplo ali a casa de Cornélio, obviamente, portanto, o evangelho da circuncisão, identificado por Paulo, que era o papel de Pedro, era para circuncidar os gentios. Enquanto o evangelho da incircuncisão, ensinado por Paulo, era para chamar o gentio a Cristo, a Deus, né, como queira, mas sem que ele se circuncide. Ok? Muito bem. Um pouco mais para frente aqui em Gálatas, ele vai dizer o seguinte, ó. Seria Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, né? Versículo 14. E diz assim, ó. Deixa eu achar ele aqui. Cadê? Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Paulo diz o seguinte, em relação a Pedro: mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, o que é que Pedro estava fazendo entre os gentios? Obrigando eles a viverem como judeus, né? E a acusação de Paulo tem lá a sua base, ou seja, Pedro, para se aproximar das pessoas, ia de uma maneira que as pessoas pudessem aceitá-lo. E se isso a princípio parece reprovável aos olhos de Paulo, curiosamente, Paulo vai dizer no outro canto o seguinte, deixa eu achar aqui para você, viu? 2 minutinhos. Cadê? Deixa eu achar aqui, tá? Pronto. Paulo lá em 1 Coríntios 9, 22, ele diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu vou além, acho que o versículo anterior diz um pouco mais do que isso, né? Pronto, muito bem, está aqui. A partir do versículo 20, na 1 Coríntios 9, 20, diz assim: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, o que Paulo está acusando Pedro de ter feito, Paulo fez isso de maneira muito mais severa, porque Pedro nunca negou ser judeu.
E ele se fazia outra de gentil para atrair o gentil ao judeu, ou seja, ao judaísmo. Enquanto que Paulo entrava no meio do judaísmo, se fazendo judeu, depois entrava no meio dos gregos, se fazendo grego, entrava no meio dos romanos, se fazendo romano. Ele se fez de tudo para com todos. Então, se Pedro agiu errado, segundo ele, Paulo, o próprio acusador, agiu muito mais errado do que Pedro, tá entendendo? Mas não, se Paulo está certo, nem tampouco Pedro está errado, Pedro está certo também. Ambos usaram a mesma ferramenta para alcançar o mesmo objetivo, cada qual à sua maneira, para trazer quem pudesse para Deus. Pedro, segundo Paulo, em Gálatas 2, né? Representando ali o evangelho da circuncisão, obviamente vai tentar convencer os incircuncisos a circuncidarem. Então, é essa verdade que os cristãos ignoram. E aí eu penso, né? Eles ignoram porque não sabem, ou ignoram porque são tendenciosos, né? Só querem ver na Escritura o que lhe convém. De qualquer forma, a religião cristã é algo próprio dos cristãos, a religião judaica é algo próprio dos judeus, e nem os cristãos têm obrigação de entender nosso lado, e nem a gente tampouco está se importando com a opinião deles, tá entendendo? Quanto a você, eu aconselho que siga o seu caminho. Faça o que, de acordo com aquilo que você foi capaz de compreender, ponha isso em prática, né? Seja seguindo o conselho do seu tio, seja seguindo o conselho dos estudos da Torá que você tem realizado, ok? Então essas são as bases das Escrituras Sagradas que apoiam a questão aí da circuncisão, como vimos, né? Gênesis 17, onde o próprio Deus institui a circuncisão. Temos aqui, inclusive, em Lucas, deixa eu abrir aqui, Lucas 2, versículo 21, onde diz o seguinte, sobre Jesus, né? E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, então, e aí, no momento da circuncisão dele, ele recebeu o nome de Jesus, que é comum, né? O menino judeu fica sem nome quando nasce e só vai ter o nome 8 dias depois que é circuncidado. Isso ocorre até o dia de hoje. Ou seja, Deus instituiu a circuncisão no Gênesis 17, lá com o pai Abraão. Diz que essa circuncisão era válida para toda a família da terra que quisesse entrar nessa aliança. Jesus, o Salvador do mundo, foi circuncidado ao 8º dia. O próprio Jesus, em João 4, vai dizer que a salvação vem dos judeus, que os gentios adoram o que não sabem. Segundo Jesus, os gentios adoram o que não sabem. Mas mesmo não sabendo, o próprio Jesus também lá em Mateus 5 vai dizer que aquele que for sincero naquilo que prega, né, ainda que não ensine sobre a lei, ensine errado sobre a lei, será chamado menor no reino dos céus. E estar no reino dos céus é uma coisa boa. No final das contas, representa a salvação, né? Muito bem. Mas o judeu, por sua vez, vai estar acima desse gentio no reino dos céus, pois será chamado maior no reino dos céus, justamente porque aprende da lei, encarna a lei e ensina a lei para o outro. Tá entendendo? Então, qualquer cristão sincero e verdadeiro, que respeita as escrituras sagradas e tema a Deus, obviamente alcançará a salvação, mas haverá sempre um judeu acima dele. Essa é a conclusão, portanto, dessas reflexões aqui. Espero que isso lhe ajude de alguma maneira, tá bom? Deus abençoe. Shalom, Lehitraot.